TRCistas, irmãs e irmãos aqui reunidos, internautas da Conecta TV. O Papa Francisco hoje, lá no Vaticano, refletindo este Evangelho agora proclamado, ele disse que nós somos insubstituíveis no coração de Deus. E de fato o somos, como mostra esse Evangelho. Nós somos aquela ovelha perdida, aquela moeda perdida. Somos aquele filho pródigo também perdido. Quantas vezes nos perdemos pelos caminhos e descaminhos da vida, nos iludimos com propostas de felicidade e nos decepcionamos. Nos afastamos do amor de Deus, mas Ele não desistiu de nós e não desiste. Ele vem à nossa procura todos os dias da nossa vida. Quantas vezes nós desistimos facilmente das pessoas que nos magoaram, que não corresponderam às nossas expectativas. A boa notícia é a de que Deus não desiste de nós. E Ele sente a nossa falta, nos conhece pessoalmente. A igreja pode estar superlotada, mas se você aqui não estiver, ou lá na sua comunidade, Deus vai sentir a sua falta. Você é insubstituível no coração de Deus. Deus não desiste, está sempre à nossa procura. Para Deus nós não somos mais um na multidão, não somos simplesmente um número, somos uma pessoa única, criada à sua imagem e semelhança, irrepetível. Por isso, no coração de Deus, cada um de nós somos insubstituíveis. Muitas vezes nós vamos fazer um cadastro por aí. O que é que nos pedem? Qual que é o seu RG? Qual que é o seu CPF? Qual que é o número do título de eleitor? E por aí vai. Somos um número. Os algoritmos da internet nos reconhecem como número. E às vezes somos simplesmente um número. Mas diante de Deus ninguém é um número. Deus não vai perguntar nosso CPF, nosso RG. Ele vai nos olhar com amor, por amor, porque cada um de nós somos a obra-prima da sua criação. E a história desse jovem pródigo do Evangelho se repete na vida de todos nós. Quem de nós já não foi esse filho perdido? Nós temos um impulso vital que nos move, o desejo de ser feliz. E isso não é negativo, é um impulso vital. Todos queremos a felicidade. Aquele jovem também a queria. Mas onde ele foi buscar a felicidade? Longe da casa do Pai. Foi buscar a felicidade nos prazeres, nos impulsos, nos instintos. E na última oração da missa de hoje, após a comunhão, nós vamos rezar assim, pedindo a Deus que não sejamos movidos pelos nossos impulsos, mas pela graça do sacramento. E quantas vezes nos deixamos mover pelos nossos impulsos? Queremos a felicidade imediata, por isso vamos buscá-la no prazer, pelo prazer. Vamos buscá-la na bebida alcoólica, no álcool. E terminamos como aquele filho pródigo. Uma vida vazia, solitária, triste, sem sentido. E você, jovem adolescente, que fez esse mini TLC, é porque está procurando a felicidade, está procurando um sentido para a sua vida. E tenha a certeza de que longe da casa do Pai, longe de Deus,
A felicidade é ilusória e passageira. A verdadeira felicidade a encontramos em Deus, manifestado em Jesus Cristo, seu Filho, que por nós morreu e ressuscitou, para que tivéssemos vida, esperança e salvação. Vocês têm tantos potenciais, podem ser felizes seguindo Jesus. O Papa Emérito Bento XVI, lá em 2005, num grande encontro com jovens, ele dizia: jovem, não tenha medo de seguir Jesus. Ele não tira nada de vocês, nada. Ao contrário, Ele vos oferece tudo. Vos oferece a vida, a salvação, o amor de Deus. Então você que fez essa experiência do encontro com Jesus, voltando para a sua casa, para a sua escola, para a sua comunidade, leve esse amor de Deus. Não esperem que ao voltar tudo esteja mudado lá fora, não. Vai continuar a mesma coisa, problemas, dificuldades de relacionamento, mas o que vai mudar é o coração de vocês. A experiência que fizeram do encontro com Jesus pode ser o início de uma vida nova. Mas ninguém segue Jesus sozinho, então participem nos grupos de jovens, de adolescentes, em vossas comunidades, do grupo do TLC, não se isole, não fique sozinho. Sozinhos somos facilmente atraídos por outras propostas, mas se vivemos em comunidade, nos fortalecemos na fé, nos fortalecemos no seguimento de Jesus. E é muito triste hoje ver tantos jovens, adolescentes, desistindo da vida, pensando no suicídio, se mutilando, se cortando. Como é triste ver tanto potencial ali desperdiçado. Deus acreditou em você, te criou com tanto amor, para que você seja feliz desde agora. Ninguém é triste porque tem fé, porque segue Jesus. Ao contrário, se nós temos fé, se seguimos Jesus, seremos pessoas alegres, felizes. A alegria que brota do encontro com Jesus e pode mudar a vida de cada um de nós. Então não desanimem da fé, peçam ajuda se estiverem em momentos difíceis, não se isolem, não desistam da vida, perseverem na fé, no seguimento de Jesus. Não espere que as outras pessoas mudem, não. Vocês voltem diferentes para as vossas casas, escolas, comunidades, aqueles que já trabalham. Voltem diferentes, levando o amor de Deus. Não deixe que essa chama da fé, que vocês experimentaram acesa com certeza nesses dias, se apague. Continue, perseverem, vale a pena seguir Jesus. E nós temos aqui um jovem, nosso diácono Mateus, um jovem que optou por uma vocação específica. E temos aqui tantos jovens, então o Mateus vai falar um pouquinho da vocação dele. E quem sabe alguns dentre os meninos aí se despertem também para essa vocação. Boa noite a todos. Aos que não me conhecem, eu sou o diácono Mateus e há quase 3 meses fui ordenado diácono para a igreja, para a Diocese de Ourinhos. E desde a minha ordenação eu auxilio nas paróquias de São Sebastião e também Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Piraju. Fui ordenado junto com o diácono Marco Antônio, o qual a sua vocação surgiu aqui desta paróquia, desta comunidade, não é? E foi alimentada esta vocação certamente por toda a comunidade que reza, não é? E certamente, como qualquer um de vocês, em algum momento da nossa vida nós temos sido este filho pródigo da qual passa o Evangelho. E comigo também não foi diferente. Quando eu tinha 12 para 13 anos,
Meu pai faleceu de um câncer. E eu acompanhei toda esta situação. E depois dele morrer, eu fiquei muito sentido com aquilo. Mas me apeguei com Deus e na igreja. Eu era coroinha na minha paróquia, lá em Ourinhos, lá na catedral. E naquela paróquia tinha recém-chegado o padre Urbano, que era um padre já de certa idade, mas que veio a ser uma figura paterna para mim. E eu tinha ali um pai, um avô, porque ele já era um padre de certa idade. E ali tive nele este pai-avô, que me ajudou a seguir adiante e a superar esta dificuldade da perda do meu pai. E através do seu exemplo, eu fui sentindo que eu queria ser como ele. E aí foi despertando em mim esse desejo de ser padre. Só que eu era muito novo, e a minha mãe dizia que seria melhor que eu estudasse primeiro, para que quando eu tivesse uma idade mais madura, pudesse eu ir para o seminário. Só que quando eu atingi a fase dos 15 até os 18 anos, eles falam que é a idade da aborrecência, né? Mas foi uma fase um pouco difícil da minha vida, porque tomei caminhos e escolhas não tão boas como deveria ser. Afastei-me da paróquia, das atividades da igreja, né? Segui por caminhos não muito bons para mim. Só que num momento da minha vida, percebi que isso tudo estava me encaminhando para um vazio tão grande. E este vazio era preenchido somente por Deus. Foi quando, depois de quase 3 anos, fui retomando as minhas atividades na paróquia, fui voltando a participar das missas, não é? Mas sem aquele interesse de ser padre. Fui voltando aos poucos. E aí eu comecei a fazer faculdade, atingi a idade de 18 anos, então fui trabalhar. Conheci uma moça, namorei por 2 anos esta moça, mas fui pensando que tudo isso era importante, claro que era, mas ainda não respondia a certos questionamentos da minha vida. E um dia, Dom Salvador, numa noite de Natal, eu já tinha 20 anos, e ele falou: rapaz, como é que vai fazer da sua vida? Já está na hora de você tomar uma decisão. E ali eu não entendi o que ele queria dizer com aquilo. Mas ali, com as suas palavras, com a sua fala, eu fui entendendo que o Senhor me chamava através dele. E depois desta noite de Natal, durante um bom tempo fiquei pensativo, reflexivo, até que diante do Senhor, o Santíssimo, pedi esta iluminação do Espírito para que pudesse eu tomar a decisão acertada para a minha vida. Senti ali que o Senhor me chamava: Mateus, vem e segue-me. Então foi quando decidi de deixar tudo. Deixei a namorada, deixei a faculdade, fui deixando o trabalho aos poucos e fui me convencendo que a minha vocação era ser padre. E aí naquele ano de 2012, tomei a decisão de ir para o seminário. E depois de todos esses anos, quase 8 anos de seminário, eis que estou aqui, diácono da igreja. E se assim Deus permitir, no próximo 30 de dezembro deste ano, padre. O Senhor chama quem Ele quer, aonde quer e quando quer. Não pensem vocês que Ele chama os mais santos, mas Ele chama aqueles que Ele realmente confia a missão. Todos somos chamados primeiramente à vida, depois somos chamados à vida cristã, pelo batismo e demais sacramentos que recebemos ao longo da nossa vida. Mas depois o Senhor, Ele vai nos chamando a algo ainda maior. Muitas vezes nos chama ao sacerdócio, à vida consagrada, religiosa, a vida como missionários e missionárias que se dedicam a evangelizar, não é? Mas também aqueles que se dedicam também na comunidade, como agentes de pastoral, catequistas, ministros. Todos somos chamados.
Cada um de nós é chamado por Deus. E aí nós temos que acolher este chamado, né? Não tem aquela música? Tenho medo de ouvir teu chamado, olhar para o outro lado e fingir que não sei. Eu fingi durante muito tempo, mas até onde deu, porque um determinado momento da minha vida, o Senhor me colocou contra a parede e disse: Mateus, vem e segue-me. Então, tive de tomar esta decisão. Então, não esperem vocês, meus irmãos, caros jovens, que o Senhor vai baixar aqui e vai falar: olha, vem e segue-me. Pode acontecer, Deus pode fazer isso. Mas o Senhor se serve de pessoas, de circunstâncias, de momentos, para chamar a cada um de nós. Vocês fizeram este TLC, mini TLC, este final de semana. A tua fé te salvou, é o tema. Mas como recorda São Tiago, a fé sem as obras, ela é morta. Logo, ao sair daqui desta noite, vocês são chamados a sair mundo afora e anunciar esse Cristo que vocês receberam ao longo destes 3 dias. E aqui retomo as palavras do Papa Francisco, quando veio ao Brasil na Jornada Mundial da Juventude. Jovens, não tenham medo de seguir a Cristo. Ide, sem medo, servir, porque servir é amar. Então que vocês possam, a partir de hoje, refletir acerca das suas vidas. O que Deus espera de mim? Qual é o chamado que Deus me faz? O que Deus espera que eu realize, que eu me comporte? Como Deus espera que eu seja como um padre, ou uma religiosa, ou um missionário, missionária, ou alguém que se dedica na comunidade, alguém que se une em matrimônio e é chamado a ser um grande evangelizador nas famílias. Este é o chamado que Deus nos faz. Como recorda Isaías, o Senhor diz: te chamei pelo nome, tu és meu. Então que nós possamos ir sem medo, servir, porque servir é amar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.